Imagine acordar amanhã e descobrir que nunca mais vai precisar dormir. De repente, você teria 8 horas a mais por dia, 56 horas a mais por semana, quase 3.000 horas extras por ano. O que você faria com todo esse tempo? Aprenderia um novo idioma, abriria o negócio dos seus sonhos, passaria mais tempo com as pessoas que ama ou realizaria projetos que sempre ficaram de lado por falta de tempo? A ideia parece tentadora, porque a sensação de que nunca temos tempo suficiente é quase universal. Mas e se o sono simplesmente deixasse de existir? Como seria viver em um mundo onde dormir não é mais necessário? Prepare-se, porque os resultados podem ser ao mesmo tempo fascinantes e assustadores. O sono para nós é tão natural que raramente paramos para pensar no quanto ele organiza nossas vidas. Biologicamente, ele restaura a energia do corpo, consolida a memória e regula nosso equilíbrio emocional. Socialmente, define o ritmo de trabalho, lazer e convivência. É ele que separa o dia da noite, que marca o fim de uma jornada e o início de outra. Dormir é o compasso invisível que guia a sociedade. Agora, imagine retirar esse compasso. O que acontece quando a pausa obrigatória desaparece? Estamos diante de uma transformação radical, que poderia ser vista como uma bênção para alguns e como um pesadelo para outros. O primeiro impacto é direto. Teríamos mais tempo. Pense em alguém que sempre sonhou em aprender piano, mas nunca encontrou espaço na agenda. Agora, ele teria horas extras todos os dias para praticar. Um estudante poderia revisar conteúdos, aprender idiomas, mergulhar em áreas novas de conhecimento em um ritmo muito mais rápido. Profissionais teriam mais tempo para se dedicar às suas carreiras, e empreendedores poderiam acelerar projetos que antes levariam anos. A produtividade individual dispararia. Imagine um médico que, em vez de atender 100 pacientes por semana, poderia atender o dobro. Um artista teria 2 ou 3 vezes mais tempo para criar, ensaiar, se aperfeiçoar. A sensação de falta de tempo desapareceria e, em teoria, teríamos uma vida mais completa, repleta de experiências. Agora amplie essa visão para uma cidade inteira. Pense em Nova York, conhecida como a cidade que nunca dorme. Agora imagine o planeta inteiro vivendo nesse ritmo. Restaurantes, cinemas, parques e lojas funcionando o tempo todo, em qualquer horário. Não existiriam horários de pico como conhecemos hoje. Cada pessoa poderia organizar sua rotina da forma mais conveniente. Para muitos, seria o paraíso da liberdade pessoal e da produtividade. Mas a questão é: o que acontece quando expandimos essa ideia para além da vida individual e pensamos na sociedade como um todo? É aqui que a utopia começa a revelar suas complexidades. Em nível econômico, o impacto seria gigantesco. Com o fim do sono, empresas poderiam operar sem interrupções. Linhas de produção, hospitais, escolas e até governos funcionariam em regime contínuo, sem precisar parar. O crescimento econômico poderia atingir níveis sem precedentes, impulsionado por trabalhadores ativos 24 horas por dia. O produto interno bruto de países poderia dobrar ou até triplicar em poucas décadas, mas junto com esse avanço surgem questões de desigualdade. Quem controlaria esse tempo extra? Trabalhadores poderiam ser obrigados a cumprir jornadas intermináveis, já que não haveria mais a justificativa biológica da necessidade de descanso. O que poderia ser liberdade de escolha para alguns se transformaria em exploração para muitos. Na educação, os jovens teriam uma vantagem aparente. Com muito mais horas para estudar, poderiam acelerar o aprendizado de forma impressionante. Imagine uma criança que, aos 10 anos, já teria o equivalente a décadas de experiência escolar. O conhecimento humano se expandiria em ritmo nunca visto. Mas, novamente, as desigualdades sociais se intensificariam. Países ricos, com acesso à tecnologia e estrutura de ensino, sairiam na frente, enquanto regiões mais pobres ficariam ainda mais distantes. É a promessa de um mundo acelerado, mas também marcado por profundas divisões. Até aqui falamos de economia e trabalho, mas e quanto às nossas relações humanas e à cultura? Sem a necessidade de dormir, famílias poderiam se ver diante de novos dilemas. Algumas pessoas poderiam organizar seus dias em turnos diferentes, e isso significaria que pais, filhos ou casais quase não passariam tempo juntos. Imagine um casal em que um decide usar as horas extras para trabalhar sem parar, enquanto o outro prefere dedicar-se ao lazer. Aos poucos, essa diferença de ritmos criaria um abismo emocional. A amizade também mudaria. Hoje, sair à noite, dormir na casa de um amigo, fazer maratonas de filmes até pegar no sono são rituais sociais comuns. Sem o sono, parte dessas experiências desapareceria.
Ao mesmo tempo, a cultura se transformaria radicalmente. Shows, cinemas, teatros, esportes, tudo poderia funcionar 24 horas por dia. Você poderia assistir a um jogo de futebol às 3 da manhã ou ir ao parque às 4 sem nenhum problema. Mas essa abundância traria um efeito colateral. Perderíamos os rituais culturais que giram em torno da noite e do descanso. O simples ato de dizer boa noite deixaria de existir. Canções de ninar, lendas sobre sonhos, tradições ligadas ao repouso seriam esquecidas. O mundo sem sono não afetaria apenas o que fazemos, mas também o que somos culturalmente. E aqui entramos nos problemas ocultos que esse cenário traria. O primeiro deles é o burnout coletivo. O corpo humano, mesmo sem a necessidade de dormir biologicamente, ainda precisaria de pausas mentais. Sem a imposição natural do sono, muitas pessoas se veriam presas em jornadas sem fim, pressionadas por empregadores, pela sociedade ou por si mesmas. A sensação de nunca ter feito o suficiente se intensificaria, e o equilíbrio mental poderia colapsar. Outro ponto é a saúde emocional. O sono não é apenas descanso físico, é também um momento em que o cérebro processa memórias, organiza pensamentos, se renova. Sem essa pausa, seria preciso inventar substitutos tecnológicos para dar ao cérebro o mesmo efeito, mas nada garante que seriam tão eficazes quanto o processo natural. Além disso, sem a limitação de horas improdutivas, a sociedade se desenvolveria mais rápido, mas isso também traria superpopulação e pressão sobre os recursos do planeta. Mais pessoas vivendo mais tempo ativo significa mais consumo, mais produção, mais impacto ambiental. No fundo, precisamos nos perguntar: sem sono seríamos mais produtivos, mas seríamos mais felizes? Um mundo sem sono pode parecer o paraíso da produtividade, mas talvez se transforme em uma prisão disfarçada. Ganharíamos tempo, mas perderíamos rituais, laços, equilíbrio. O sono pode parecer uma limitação, mas talvez seja justamente o que mantém nossa humanidade em harmonia. Ele nos obriga a parar, a descansar, a sonhar. E os sonhos, sejam eles biológicos ou metafóricos, fazem parte do que nos torna humanos. Então, a pergunta que fica é: se amanhã você acordasse e nunca mais precisasse dormir, o que faria com esse tempo extra? Conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua visão. Aproveita para deixar o like se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como este.